Queridos, eu vou precisar muito da atenção de vocês. É possível que eu leia um pouquinho mais. Quero tentar ser o mais brando possível. É fundamental que você tenha clareza do que você vai ouvir. É fundamental que você receba essa palavra de orientação, de direção. E eu não tenho dúvidas de que a maneira com a qual eu vou me posicionar e me expressar na manhã desse dia, em primeiro lugar, tem a ver com a minha responsabilidade. Tem a ver com a minha responsabilidade enquanto civil, enquanto cidadão. Tem a ver com a minha responsabilidade, além da esfera individual, com a minha responsabilidade, com a minha família, com a minha esposa, com os meus filhos, com a expectativa que eu tenho dos netos, dos bisnetos, das gerações vindouras. Tem a ver não com as obras que elas serão realizadas pelas minhas mãos, mas também está conectado com o legado, está conectado com a posteridade, com aquilo que nós fazemos em ações, em palavras. E pode até ser que em algum momento o que estamos pleiteando, ensinando, construindo, nós não venhamos fazer parte, ou não venhamos contemplar a obra completa, porque nós somos finitos, somos passageiros. Mas essa construção, ela tem que ser madura, ela tem que ter as suas bases bem consolidadas, para que ela possa sustentar tudo. O que eu estou falando tem a ver com a igreja, tem a ver com o ministério. O que eu estou falando tem a ver com a ética. O que eu estou preparando no início desse sermão tem a ver com a ideologia, tem a ver com a filosofia, tem a ver com a sociedade numa esfera geral, pública, tem a ver com o que nós entendemos de administração, tem a ver com o que nós entendemos de economia, tem a ver com muitas esferas. Mas nada disso, na posição em que eu estou, deve ser tratado de maneira egocêntrica, centralizada no homem e desprezado os princípios bíblicos, porque esses são eternos e são esses que precisam ser sempre preservados. Eu não sei se você está acostumado a ouvir ou participar de um ambiente onde alguém se posiciona de maneira imparcial, mas com a certeza de que as suas palavras, elas vão respeitar o pleito, mas de certa forma, para que eu não seja incoerente, ela deixa clara um posicionamento. É importante você ter essa maturidade. Eu posso ser imparcial, mesmo que eu esteja tratando de um assunto ou de outro, mas a imparcialidade, ela não pode ser uma atitude de covarde e de irresponsável. Eu preciso ser imparcial para tratar as esferas, mas a imparcialidade requer que haja alguém que tenha maturidade, respeito e liderança para se posicionar. Eu posso concordar com seu ponto de vista, ou posso discordar do mesmo. O que vai estar nessa esfera, que não pode ser deixado de lado, é o respeito. Mas em um determinado momento, tanto eu quanto você, precisamos chegar a uma conclusão. Sempre haverá algo certo ou algo errado. E aí, se eu estiver na esfera do lado errado, eu preciso me humilhar, reconhecer, pedir perdão e fazer o que é certo. Se essa esfera for a sua, pensa de igual maneira. Vamos orar? Pai, eu quero louvar o Teu nome, render graças ao Senhor, na manhã desse dia. Nós estamos a uma semana das eleições, e nós temos uma responsabilidade. Nós precisamos, ó Deus, exercer com sabedoria, com senso de direção, autorresponsabilidade e posicionamento, para que possamos, ó Deus, ajudar, instruir, capacitar e preparar as pessoas para que estas tenham recursos suficientes para tomarem as suas decisões. Não estamos aqui com a intenção ou com um intuito, ó Deus, de fazer políticas públicas da maneira convencional ou de uma maneira tão horrenda diante dos teus olhos por causa da corrupção. Mas em contrapartida, nós estamos aqui porque cremos na Tua Palavra e precisamos nos posicionarmos a respeito do que a Tua Palavra diz. A Tua orientação, ela é fundamental para nós. Peço que o Senhor nos dê discernimento, sabedoria e capacidade para instruir, para orientar e para nos posicionarmos
Pois se essas pessoas estão aqui, é porque de alguma forma elas acreditam, confiam e têm certeza de que o Senhor está nos direcionando. Por isso nós oramos e agradecemos ao Senhor por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. O texto de Salmos, capítulo 33, versículo 12, vai dizer que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. É muito importante nós termos uma esfera de compreensão desse versículo, porque ela não está relacionada a uma nação que tem um Deus. Porque o mundo, e se nós formos para a Índia, que é um país politeísta, ou seja, eles possuem vários deuses entre si, e essa é a crença deles, é a forma em que eles cultuam, a religião deles, ela é dessa forma ordenada. Nós somos um país que de fato, ele é bem eclético. Nós somos um país que nós temos a liberdade de expressão. Nós somos um país laico. Nós somos um país onde nós podemos escolher. Entenda isso. O fato de sermos um país laico não quer dizer que não haja posicionamento frente às religiões. O nosso país é laico, amém? Mas eu sou cristão. É isso que você precisa ter clareza. O país é laico, dá liberdade a que todos possam expressar a sua crença e fazer o seu culto às entidades, ou enfim, os meios que eles têm como padrão de adoração, de crença, de culto, de liturgia. O país é laico e ele nos oferece essa oportunidade e essa liberdade. Mas eu e você, nós precisamos decidir quem nós somos. Eu sou cristão. Então, em um país laico, eu respeito todas as crenças das pessoas, porque esse é um princípio cristão. Como cristãos, nós precisamos primeiramente de honrar a Deus com as nossas vidas. Isso é fundamental, compreender esse princípio. Nós estamos em dias de ciclos terríveis. Eu não tenho dúvida que a realidade que nós estamos vivendo em uma história política, eu acho que nunca antes foi cheio de tanto ódio. Eu acho que nunca antes foi cheio de tanta, imundiça. A gente sabe que a política, ela tem essa esfera. Não são todos os políticos. E também não podemos classificar como que a política é suja ou a política ela é imunda. Mas algumas pessoas que estão ali no poder, para não generalizarmos, elas se apossam disso, se apropriam disso e agem de maneira inadequada, inapropriada. Por isso nós devemos saber como podemos pensar e agir neste momento de maneira em que nós vamos honrar a Deus. Você e eu, nós precisamos ter clareza para tomarmos as nossas decisões de maneira em que nós vamos honrar a Deus. Algumas pessoas dizem: pastor, o senhor acha mesmo que deve se misturar política e religião? Outras pessoas dizem assim: pastor, o senhor precisa falar sobre política na igreja? Nós falamos sobre isso o tempo inteiro, não com essa nomenclatura, mas nós estamos exercendo política o tempo inteiro. Outras pessoas pensam assim: pastor, eu acho melhor não falar sobre política na igreja. Eu acho melhor o senhor não misturar política dentro da igreja, porque fé e política não tem nada a ver. Bom, por que se aventurar nessas águas tão, turbulentas? Porque eu vou me aventurar a navegar nessas águas perigosas? É porque eu não sou um covarde. É porque eu sei que eu preciso ir para o outro lado. E se eu preciso ir para o outro lado, eu preciso passar por águas perigosas, eu tenho que avançar. Eu não posso ficar de uma maneira estática. Pode ter certeza de uma coisa: o segredo do sucesso, ele é muito difícil de compreender, ainda que ele esteja bem, livre para você observar. É só você entender como foi que o outro logrou sucesso, quais foram as coisas que ele fez para chegar naquele ponto. Isso já é alguma coisa. Mas se tem uma coisa que ela é, certeira, é o segredo do fracasso. O segredo do fracasso é você tentar agradar todo mundo. Então, não se iluda. Não tenha medo das críticas, mas não seja aquele que provoque a ira, que provoque a confusão. Você acha que eu não estou o tempo inteiro, todos os dias, em todo momento, que eu não estou depondo contra esse mundo? Você realmente pensa que eu estou preocupado em não entrar em uma batalha, se eu vivo todos os dias em uma batalha? É importante você ter um nível de compreensão, porque quando eu falo entrar em uma batalha, de repente você vai interpretar que o seu pastor é brigão, que o seu pastor vai afrontar as pessoas. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de um posicionamento,
de saber de qual lado estou e de qual lado eu devo permanecer. Isso é fundamental dentro da sua casa. Ou você acha que eu e a minha esposa, nós não temos divergências de pensamento? Ou você acha que dentro do meu ambiente familiar, eu e os meus filhos, em alguns momentos as situações não divergem? Em alguns momentos não temos pensamentos e atitudes que façam com que nós tenhamos que nos assentarmos como família, ouvir um ao outro, respeitar e colocar as coisas no devido lugar? Isso faz parte da nossa humanidade, do nosso ser. Você acha que dentro da igreja nós não vamos nos deparar com N situações? Se você não sabe o que é política, você está vivendo isso todos os dias, quando em alguns momentos você começa a ver grupos, partidos, pessoas fomentando, trazendo ideias, trazendo propostas, sabe, construindo coisas dentro dessa esfera onde nós estamos, que é tão pequena. O problema é quando nós criamos regras, padrões ou coisas que vão nos beneficiar, quando nós fazemos as coisas com o nosso interesse. A política, ela tem um propósito, e a política, ela deveria olhar para o povo, porque os políticos, eles estão para servir a sociedade. Essa é a missão deles. O nosso país, ao longo dos anos, se corrompeu, e não é por uma questão de que o Brasil é um país corrupto. A humanidade se corrompeu lá no Jardim do Éden. A corrupção, ela começou lá no primeiro Adão. Então nós sabemos que essa é uma verdade que ela persegue a humanidade desde sempre. Mas olha aqui, não é porque o primeiro Adão falhou que nós vamos ficar esmorecidos, porque o segundo Adão, o nosso Senhor Jesus perfeito, veio, não teve pecado, Ele se manifestou, Ele depois contra tudo isso, Ele nos transformou, está nos resgatando, nos tirando desse mundo corrompido, nos tirando desse mundo sujo, imundo, e nos levando para um outro nível. Então você vai perceber que certo e errado, Ele está ali disponível para todos nós. Agora é como nós nos posicionamos diante disso que vai fazer toda a diferença. Enfim, eu devo me preocupar? Sim, estamos às vésperas de uma eleição e é importante. Eu acredito que, assim como eu, alguns de vocês precisam pensar com uma mentalidade cristã sobre os assuntos que exigem a nossa atenção. De volta à minha pergunta, se a política e a fé deveriam ser separadas, eu penso o seguinte: observa o que diz em Colossenses capítulo 1, no versículo 18. Ensina que Jesus deve ser o primeiro em tudo. Então, como é que nós vamos misturar política e religião? Claro que nós não vamos misturar, porque Jesus está acima de tudo, e a fé está conectada a Cristo. O texto vai nos dizer assim: Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja, Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, Ele é para que seja visto como a primazia de todas as coisas. Claro que eu não vou misturar a política com a fé, porque ela está muito abaixo do que isso. Ela está subjugada ao senhorio do nosso Cristo, o nosso Redentor, o nosso Salvador. Então eu e você, nós precisamos ter esse nível de compreensão. E aí, o que a Bíblia nos ordena a fazer a respeito das nossas atitudes? O livro de Gálatas vai nos dizer assim, por isso, enquanto vocês tiverem a oportunidade, façam o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Gálatas 6:10. A oportunidade que eu vejo de nós fazermos o bem a todos, ela está logo ali à frente. No próximo domingo você tem a oportunidade de fazer o bem ou de fazer o mal. Você já parou para pensar sobre isso? Eu queria fazer uma interrupção rapidamente. O teor do que nós estamos tratando aqui é extremamente importante. E eu não vou conseguir liberar vocês para irem para as classes. Vocês me permitem seguir até o fim? Amém? Você sabe o que eu acabei de fazer aqui agora? O que eu fiz? Democracia. Eu sei que em alguns momentos, eu sou tão grato a Deus porque Ele nos dá discernimento. Eu sei que em alguns momentos, alguém pode pensar assim: claro que o senhor não foi democrático. O senhor é a autoridade máxima da igreja. Quem vai se levantar contra o Senhor? Você não se levantaria contra mim, porque você tem a liberdade. De repente você é o professor e fala: ô pastor, poxa, eu preparei um estudo tão maravilhoso para dar lá na minha turma, e eu gostaria de dar esse estudo, ou eu vim preparado para dar essa aula hoje, e eu diria a você com todo respeito: está tudo bem, vamos seguir em frente. Não estava no programa tudo o que aconteceu até aqui, e nós temos que aprender a lidar com isso, mas eu gostaria de contar com a sua atenção, com o cuidado e o seu respeito. Podemos avançar aqui e depois terminarmos e irmos para casa? Porque eu entendo que isso aqui é muito importante. Nós temos jovens, adolescentes, homens, mulheres aqui que precisam se posicionar de maneira adequada no próximo domingo, e eu acho que isso é fundamental. Amém?
Gratidão a Deus pela vida de vocês, essa igreja sábia, essa igreja abençoada. Então o que nós percebemos? É que nós temos uma oportunidade de nesse próximo domingo fazer o bem ou fazer o mal. No livro de Deuteronômio, nós vamos observar ali falando sobre acerca das bênçãos e a maldição. E Deus deixa claro o que está de um lado e o que está do outro, para que nós possamos compreender que nós temos a responsabilidade de fazer escolhas. Há um certo tempo, eu estava ministrando aqui na igreja, eu trouxe uma frase, e a gente ouve isso em muitos momentos, e isso é importante. Eu penso dessa forma: quando você não escolhe, você já escolheu. O único problema é que quando você faz escolhas, você pensa, você usa a sua capacidade psíquica, você faz uma análise dos riscos, do qual você está sujeito, da oportunidade que você tem para enfrentar, e aí você pode decidir pelo menos perigoso, você pode decidir pelo menos danoso. E quando você não faz a escolha, quando você não toma a decisão, você já escolheu ser vítima das circunstâncias, a aceitar, a permitir que o que virá depois da sua, infelizmente ficar no anonimato, se abster do seu direito de escolher, você vai ter consequências com as quais você vai precisar de conviver com elas, e talvez você não vai conseguir, ter felicidade plena, ter satisfação, ter alegria, e vai ter que lidar com isso durante muito tempo. Então o que nós precisamos entender aqui, é que nós temos a oportunidade de fazer o bem. A questão é o seguinte: se eu votar em determinada maneira e acabar fazendo bem a uma pessoa, a questão é a seguinte: e se eu fizer mal para outra? Votei de uma forma em que parece que eu fiz o bem para uma pessoa, mas eu fiz o mal para outra. E aí eu continuo pensando, eles se anulam? Consegue perceber? Então eu fiz o bem para um e fiz o mal para o outro. Um positivo e um negativo, o que aconteceu? Aí você vai falar, deu 0. Ah, pastor, então tanto faz. Então se eu votar desse lado e eu fiz o mal e eu fiz o bem, então não é indiferente, porque foi anulado? Será que é assim que devemos pensar? O que é importante? Se pudermos classificar a questão de acordo com uma quantidade ou dano, ou ajuda, que cada um de nós podemos classificar essas questões. Aí eu quero pensar junto com você. O que causaria maior dano ou menos dano? Como nós podemos votar de maneira a favorecer uma questão que nós entendemos que é maior, ou ainda manter uma consciência limpa diante de Deus, se ao votarmos, temos a consciência de que podemos também cometer uma falha? Baseado em que eu vou agir? O que vai definir que essa questão é maior ou menor? Entenda que muitos políticos, muitas pessoas, quando ingressam, quando vão enveredar nessa jornada, alguns deles têm boas intenções, e durante a caminhada eles se corrompem, porque a máquina está corrompida. E essas pessoas, quantos entram falando que quando chega lá vai fazer diferente? E o que faz diferente é se corromper ainda mais, e faz diferente mesmo, porque não era corrupto e se corrompeu. Entenda que a corrupção é uma realidade espiritual, que ela é arquitetada por Satanás. Ele tem um intuito, ele tem um propósito de nos corromper. Tanto é que quando nós olhamos para Jesus, quando nós entendemos sobre isso, e nós precisamos ser gerados de uma semente não corruptível, e isso só é possível por meio de Cristo. A nossa humanidade não nos permite isso. Então, se eu considerar que o meu problema é maior, que a frente que eu estou tomando é mais importante, e você considerar que o seu problema é diferente do meu e é maior ainda, o que fazer então? Como fechar essa equação e definirmos o melhor? Pensa comigo. Eu estou querendo que você pense comigo. Eu compreendo que a minha causa ela é maior e mais importante. E aí você, como ser humano, compreende que a sua causa ela é melhor e mais importante. Pastor, como é que nós vamos fechar essa equação? Você já parou para observar que isso faz parte do seu dia? Como é que você fecha essa equação dentro do seu lar? Como é que você consegue resolver esses conflitos? Porque eles estão presentes no nosso dia a dia. Como você age? Como é que está a sua mentalidade? Como é que está a sua estrutura? Quais são os valores? A igreja tem o objetivo de fundamentar os princípios e fortalecer os valores cristãos,
para que possamos permear uma sociedade e fazer a diferença nela, para que possamos ter um posicionamento exemplar. Queridos, nós não estamos falando de política hoje, nós falamos de política o tempo inteiro, porque nós somos defensores de um reino e esse é espiritual, e nós levantamos essa bandeira o tempo inteiro, em todo instante, e você precisa compreender isso, nós temos que ter esse nível de compreensão. Agora, como é que nós vamos fechar essa equação? Se o que eu acho que o melhor é fazer isso, e você compreende que o melhor é fazer aquilo, nós temos que olhar para onde? Nós precisamos olhar para os princípios da palavra, e precisamos compreender o que a Bíblia diz a esse respeito. Por quê? Porque antes de nos colocarmos no centro de uma questão que não vai resolver ou atender às nossas diferenças, nós precisamos fazer o que agrada a Deus. Então, em alguns momentos, lá nos seus conflitos familiares, nos nossos conflitos familiares, nós precisamos entender o seguinte: essa atitude minha atende à minha vontade apenas, ou ela agrada a Deus? Porque se ela agrada a Deus, é melhor você não atender a sua vontade, mas fazer algo que agrada a Deus, porque isso vai trazer um relacionamento pacífico dentro da sua casa. Quantos homens, quantas mulheres, quantos casais não se conversam? Quantos casais não trabalham, não tratam de assuntos que são importantes para o bem-estar da família, para que os seus filhos eles possam ter uma jornada brilhante, sem essas dores, sem esses traumas, ou ter menos impacto. Mas nós, em alguns momentos, brigamos, discutimos por tudo. Discutimos sobre futebol, discutimos sobre religião, e aí vai embora sobre tantas outras coisas. E são muitas discussões tolas, vãs, que não levam em nada. Quantas pessoas ficam de mal? Tem famílias que nesses dias em que nós estamos vivendo, presta atenção, nós temos famílias divididas. Por quê? Por causa da política. Nós temos famílias brigando nesse momento, porque estão literalmente tomando partido. Que elas querem somente fazer a sua batalha, a sua militância, para que o seu partido, para que o seu candidato seja eleito. E elas, na verdade, infelizmente, não vão usufruir de quase nada do que era a proposta inicial. Mas elas brigam por isso. Elas querem ter razão. Essa é a nossa natureza humana, nós temos esse mau hábito. Então, o que eu penso? Eu sou o responsável pelas minhas consequências e não tenho dúvida de que as minhas escolhas eu devo fazer com sabedoria. Agora, a questão é, eu sou onisciente, queridos? Claro que não. Do que o senhor está falando, pastor? Eu estou falando de um atributo divino. Deus é onipotente, Ele tem todo o poder. Deus é onipresente, Ele pode estar em todos os lugares. Presta atenção nesses atributos que eles são atributos de Deus, e Ele é onisciente. A palavra onisciente, quando eu falei eu sou onisciente, ela fala assim, que Ele tem o saber absoluto, pleno, que Ele tem o conhecimento infinito sobre todas as coisas. E quando é que nós erramos? É quando você, numa relação, numa dificuldade, numa discussão, você dentro da igreja, você na empresa, você numa relação de trabalho, você numa relação de negócio, você pensa que você tem todo o poder. É quando você imagina, eu acho legal que ontem uma pessoa me ligou e falou assim, pastor, amanhã o senhor vai fazer o que na hora de almoço? Aí na minha cabeça, eu vou comer. Né? Mas a pessoa queria algo assim, o senhor tem agenda, o senhor tem compromisso? Ele falou, o senhor tem agenda, o senhor tem compromisso? Aí eu continuei pensando, eu vou comer. Mas por que essa pessoa queria saber se eu estava disponível? Porque eu queria te convidar para a gente comer um galo amanhã, o senhor, sua família, tal, isso, aquilo, outro. Eu falei, você me dá 5 minutinhos, por favor, 5 minutinhos aí. A minha decisão já estava tomada. Qual é a minha decisão? Aquele galo não canta mais. Esse galo não canta mais, porque se esse galo está dependendo da minha resposta para ele passar desse domingo, eu já tinha tomado a minha decisão, esse galo não canta mais. Agora preste atenção, eu tenho uma família, eu sou um pai, eu sou um marido, eu tenho um relacionamento recíproco, eu tenho um relacionamento mútuo dentro da minha casa.
E a minha decisão já estava tomada, mas eu precisava perceber se ela era ecológica. Como que eu faço isso? Participando a minha família. E aí cheguei para minha esposa. Eu falei, o galo não vai cantar amanhã mais não, hein, amor? E aí? Que galo, que não sei o que, isso, aquilo, outro, tal, meu bem, eu tenho tanta coisa para fazer, não sei o que, isso, aquilo, outro, tal, papá. Aí eu comecei a falar, pai, esse galo vai se livrar. Aí fui para lá, voltei e tal, meu bem, mas você vai ter que parar para comer. Em algum momento você vai ter que parar para fazer as coisas, e graças a Deus nós temos essa harmonia na nossa casa. Ela percebeu que eu estava refutando o que eu estava conversando, porque eu queria ir, e não tinha mal nenhum nisso. O que ela fez? Ela decidiu estar comigo. E aí eu falei, yes, peguei o telefone, esse galo não canta mais. Consegue perceber? Isso é você ter um nível de consciência de quem é você como ser humano. Então eu não tenho todo o poder. Eu sou autoridade na minha casa? Sim ou não? Sim. Tá bom, você pensou que nada, quem manda lá é a pastora. Eu sou autoridade na minha casa, e ela também. E os meus filhos? Também. Nós temos autoridade, nós temos autonomia, nós temos um respeito. É tão lindo quando os meus filhos conversam comigo de homem para homem, mas eles não perdem o princípio da honra. Isso é lindo, porque eles estão crescendo, eles estão aprendendo a tomar decisões, eles vão aprender a lidar com o sim, mas eles vão aprender a lidar com o não, porque é assim que a gente forma a nossa família. Em algum momento ele vai ficar alterado, e nesse momento eu não sou um opressor, nesse momento eu tenho que agir com equidade, com equilíbrio, com domínio próprio, com temperança, com amor, com zelo. E é claro, se necessário for, ele vai ter as consequências da sua atitude. Mas o que eu quero mostrar para você é que nós somos factíveis de erro. Nós também podemos cometer erros. O que nós não podemos, queridos, é desprezar os conceitos da tomada de decisão. A tomada de decisão, segundo as teorias, os estudos, que quando vai para a área comportamental, quando vai para a área da neurociência, as pessoas estudam o comportamento e elas descobriram que o ser humano, ele é regido por pelo menos 5 valores. Esses 5 valores, de forma hierarquizadas, eles são responsáveis pela nossa tomada de decisão. Então, para mim, eu tenho uns valores, e você também tem valores. Em alguns momentos nós vamos fazer alinhamentos. Entenda que os valores da igreja, quando você estava no mundo, o que regia, o que governava, o que te impulsionava a tomar uma decisão, eram os valores que você tinha adquirido ao longo dos anos por meio da sua família. E aí, se os valores da sua família, eles foram inculcados em você, é por isso que em Deuteronômio, vai nos falar no capítulo 6, a partir do versículo 4, ali Deus está dando uma orientação para que essa palavra fosse nos ensinada. E o ensino era assim: você vai amar a Deus acima de todas as coisas, um mandamento, um princípio. E ele vai dizer assim, e você vai inculcar isso aos seus filhos, assentado no sofá, andando pelo caminho, ou seja, você vai criar esse valor nos seus filhos. Você vai falar para os seus filhos sobre este valor. Agora, a grande realidade é que nem todas as famílias, elas têm o mesmo padrão, o mesmo parâmetro. E isso é a nossa humanidade. O que nós estamos fazendo? Nós estamos sendo aperfeiçoados, construídos, resgatados, restaurados por Deus, para construir uma sociedade melhor. Agora, isso começa dentro da nossa casa. Isso começa no ambiente onde nós estamos. E aí a ciência que estuda isso, ela vai dizer que os 5 valores que nós temos, eles vão reger o nosso comportamento. Então, por um exemplo, no seu relacionamento com a sua esposa, no seu relacionamento com os seus filhos, é importante, é fundamental você compreender. Porque nós temos conflitos entre nós, dizemos que amamos a nossa esposa, ou a esposa diz que ama o seu marido, e tem conflitos que eles não conseguem serem resolvidos de forma simples e prática. Por quê? Porque em algum momento alguém está ferindo o valor do outro. E quando você fere o valor do outro, aquela pessoa, se ela não tiver desenvolvido maturidade cristã, porque isso é maturidade cristã, ela vai se sentar numa posição onde ela não deveria. Ei, não senta nessa posição, porque não é o seu lugar. Que posição é essa, pastor? A posição de ofendido. Você tem noção de quantas vezes, e graças ao bom Deus isso acontece, porque eu também estou sendo aperfeiçoado, algumas pessoas, elas me ofendem?
Sim, eu sou ofendido também, com palavras, com comportamentos, com atitudes. Claro que sou, eu sou um ser humano igual a você. Agora, eu nunca posso me assentar na cadeira de ofendido e falar, agora você precisou de mim, agora eu vou às forra. Não é assim, porque eu estou sendo aperfeiçoado. Então, nos relacionamentos, o que você precisa entender, esse conflito que você está vivendo com o seu cônjuge, esse conflito que você está vivendo relacional, com um amigo de trabalho, com uma pessoa, com um vizinho, com alguém, qual foi o valor que você feriu? Ou qual foi o valor que foi ferido seu? Por que eu estou dizendo isso para você? Porque você precisa ter um nível de consciência. Quando você se torna um cristão e a sua vida começa a ser transformada, o nível de prioridades muda. Eles mudam. Deus não era prioridade na minha vida. Quando eu escalonava o meu nível de prioridade, Deus devia estar lá no 5º. Ele não era prioridade. O que era prioridade na minha vida era o quê? Era o meu trabalho para eu ganhar dinheiro, o dinheiro que eu ganhava para eu poder sustentar o meu lazer. Você está entendendo? Eu tinha outros tipos de valores que me governavam. É claro, eu tinha aprendido dentro de casa sobre ética. A minha família me ensinou isso, não mexe nas coisas dos outros. Não faça isso, não faça dessa forma, isso não é íntegro. Respeite os mais velhos. Hoje em dia, quem ensina a respeitar os mais velhos? Parece que ninguém ensina mais isso. Na época em que eu estudava, tudo bem, se você é da minha época, não precisa ficar, sabe, não se expõe não, fica aí. Mas eu estudava IMC. Que isso, pastor? Pelo amor de Deus. É IMC, né? Educação Moral e Cívica. A gente estudava isso, tinha isso na escola. Rapaz, quem estudou Educação Moral e Cívica? As pessoas não estão preocupadas mais com isso. E aí o que aconteceu? As famílias começaram a querer passar a responsabilidade da educação e da formação para a escola. Quando eu estou falando de educação e formação, você precisa conseguir permear nessa esfera para você compreender o que eu estou dizendo. Você tem uma responsabilidade, e essa responsabilidade social começa na sua casa, no seu lar. Então esses valores, eles são construídos ali. Aí você vem para dentro da igreja. Quais são os valores que você tem? Os valores que nós temos são cristãos, queridos. São valores cristãos e eles estão no nosso manual. Antes de você olhar para a Constituição Federal, você precisa olhar para a Palavra de Deus, que ela vai te ensinar a respeitar as duas. A Bíblia vai te ensinar a respeitar os princípios dela, mas ela não vai te ensinar. A Bíblia, ela é autêntica, ela é genuína. A Bíblia é poderosa, ela é respeitosa. Esse é o nosso Deus. Ela não fala para você sair fazendo loucura, não. Ela é muito coerente. E aí quando nós olhamos para isso, eu posso tomar uma decisão e votar? Eu não conheço tudo. Então o que eu preciso fazer como análise? Eu preciso analisar se os meus valores, dentro de um projeto, dentro de uma proposta, os valores que eu acredito, e aí olha aqui, preste atenção, quando eu falo os meus valores, eu não devo pensar em apenas o indivíduo Renan, ou o indivíduo pastor Renan. Eu preciso compreender, você já parou para analisar que quando nós estamos dentro da igreja, nós trabalhamos em uma construção de valores de uma forma mútua? Aqui a gente não fica focado em eu tenho os meus valores, você tem os seus valores, não, nós estamos sendo trabalhados. O que Deus nos ensina sobre isso? Isso é um valor. Amar a Deus acima de todas as coisas, amar o próximo como Jesus nos amou. Ao ponto de darmos a nossa vida, de fazermos um sacrifício, de servirmos, de cuidarmos, de estarmos juntos. E aí nós começamos a perceber, falar a verdade, não mentir, não se corromper. Esses são valores. Honrar a família, não viver em adultério, não viver em prostituição, não viver em bebedice, não viver em glutonaria, não viver em luxúria. Esses são valores bíblicos. São valores que devem reger o nosso comportamento, a nossa forma de pensar. Eu vou fazer isso. Rapidamente você tem ali um catálogo, seu cérebro faz isso em milésimos de segundos, e você toma a decisão. Então o que você precisa entender é que se está claro que a escolha que você está fazendo vai ferir os valores, você não vai andar nessa direção. Se está claro para você que aquilo ali fere princípios, você não pode apoiar. E compreenda, quando você vota, você apoia. Quando você vota, você está dizendo assim, eu quero esse governo sobre a minha vida. Eu estou decidindo sobre esse governo.
E uma vez decidido, você vai ter que lidar com ele. Então, eu voto em uma pessoa que diz coisas, pensa nessa dúvida, eu voto em uma pessoa que diz coisas ofensivas, mas com quem eu concordo sobre o que é para mim a questão política mais importante? Ou eu voto em alguém que considero agradável como indivíduo, mas que promove uma política que eu acho repugnante e por mais que tente, não pode se enquadrar à moralidade bíblica? Consegue perceber duas esferas? Essa pessoa me agrada mais, mas a sua proposta fere todos os princípios bíblicos. Esta pessoa, ela não me agrada tanto, mas a proposta e os valores dela tem mais a ver com a realidade bíblica. Ei, preste atenção, não temos no nosso país, não tivemos e esperamos um dia ter alguém melhor. Mas todos os presidentes, todos os governadores, todos os políticos que passaram por aí, o que eu quero que você entenda é que eles, quer sejam bons, quer sejam ruins, eles estão expostos a uma esfera onde eles serão aperfeiçoados. Entenda isso. Talvez você fale, mas essa pessoa, ela não tem isso de bom. É verdade. Nenhum deles tem tudo. Jesus disse, bom só tem um, que é Deus. Só que nós temos que observar, a Bíblia vai dizer o que para a gente, queridos? Que a gente vai olhar para a árvore e vai falar assim, essa árvore é linda e é nessa árvore que eu vou colher o que ela não produz. Não. A Bíblia vai dizer que nós vamos conhecer a árvore pelos frutos. E aí preste atenção, digamos que você fosse o próximo candidato a ser presidente do Brasil. Digamos que você tivesse competência para isso, digamos que você tivesse habilidade para isso, digamos que você estivesse numa esfera onde isso fosse uma realidade possível. Quer que eu te diga uma coisa? Aqui dentro nós temos homens e mulheres que estão sendo formados para governar não só o Brasil, mas para governar o mundo. Porque nós somos detentores de todo o poder do universo que habita dentro de nós. E se nós seguirmos essa palavra, nós temos condições de fazermos isso. Estamos sendo preparados para isso. Agora, o que você e eu, nós precisamos compreender dentro dessa esfera, é que essa preparação, esse aperfeiçoamento, tudo isso que está sendo construído, isso é parte de uma realidade. Aí você me diga, eu vou votar em você para presidente. Se você ainda não presidiu, eu sei que você é apto, ou que você está nessa condição de exercer, pelos frutos que você tem dado no dia a dia. Queridos, não vamos longe não. Quantas pessoas, às vezes, almejam liderar um pequeno departamento, ou fazerem parte de um pequeno ministério dentro da igreja, e que preste atenção, é que nós vemos a pessoa na igreja, você está aqui na igreja no domingo, você está participando, você tem uma boa conduta, você parece ser uma pessoa moral, esse é o seu aspecto. Então os frutos que você está gerando, eles dizem, eles apontam, essa pessoa é a pessoa apropriada para isso. Só que quando você vai na esfera, e aí se os seus frutos não corresponderem àquilo que nós compreendemos, é ali que nós vamos conhecer você. Consegue compreender isso? Então os prefeitos, governadores, deputados, senadores, presidentes, todos eles estão expostos a essa realidade. Então, uma boa ideia, ela só vai ser boa quando ela passar pela prova do campo de batalha. Um bom líder, ele só vai ser aprovado quando ele começar a exercer a liderança. Porque antes disso é só o quê? É uma probabilidade, existe uma possibilidade. E ninguém governa sozinho. Então, quando nós olhamos para a realidade de um país, quando nós olhamos para a realidade de um governo, pensa aqui na igreja. Eu, a pastora, os apóstolos, governaram sozinhos? Não. Nós temos pessoas que nós acreditamos, confiamos, que Deus tem levantado para estar conosco, e que juntos nós fazemos o quê? Nós fazemos o nosso trabalho, a nossa gestão, alinhados com o que a Bíblia diz. Agora, pode alguém no meio estar destoando? Pode, e aí a gente precisa respeitar e trabalhar para que as coisas aconteçam, a gente não despreza. Agora, qual é a realidade do Senado? Qual é a realidade das assembleias? Qual é a realidade do nosso legislativo? Qual é a realidade aí das nossas comarcas, das nossas prefeituras, das nossas câmaras? O que eu e você nós precisamos entender é que o nome já diz, e para pensar, quantos partidos nós temos? Não existe nenhum problema em haver partido. O problema é que quando a partição, ela tem uma conexão de facção, de divisão.
o propósito dela é diferente. Então, quando nós olhamos para essa realidade, o que eu penso? Eu penso que o voto é algo importante e eu preciso considerar o que de fato é agradável a Deus para que eu possa me posicionar. Então eu decido que a melhor maneira de ajudar a igreja, enquanto pastor, no pastoreio, é pensar em voz alta. Você sabe o quanto eu tenho pensado sobre política? Sobre essas eleições? Eu tenho pensado muito. Mas a única forma que eu tenho de pastorear você e de te ajudar é eu pensar em voz alta. Então nós temos aqui o nosso irmão João de Deus. Ele teve já, quantos anos de política o senhor já tem, irmão João? 33 anos. Aproximadamente 33 anos de política. Um homem íntegro, honesto, entregou a vida dele para Jesus, está aqui conosco. E não foi sempre assim, né, irmão João? Já viu de tudo na política. E como é bom você conversar com as pessoas mais maduras. Ele chega para mim, igual outro dia mesmo, estávamos conversando, e falou assim: pastor, eu estou tão feliz com a nossa igreja, porque eu vejo na nossa igreja uma postura ética, moral. Eu fui político, alguns líderes me procuravam e falavam assim: olha, se o senhor votar em mim, eu vou votar no senhor, a nossa igreja está precisando aqui, manda uma caçamba de areia, e eu vou botar aqui um santinho seu para votar. E ele falou: querido, não é pela caçamba de areia, eu preciso do seu voto, eu vou fazer um bom trabalho. A pessoa: não, eu sei que o senhor vai fazer um bom trabalho, mas manda uma caçamba de areia. Aí mandava a caçamba de areia, ele colava aquele adesivo: olha, se você vai me apoiar, eu pude ajudar com a caçamba de areia, mas eu não quero ficar te ajudando com caçamba de areia, eu quero fazer algo pela comunidade, eu quero fazer algo pela sociedade. E aí ele ia embora. Aí no outro dia, o que acontecia? Ele passava lá, já estava o adesivo de outro, que o líder falou assim: se você me der os blocos, a igreja vai votar em você. Olha que coisa terrível, que coisa infernal, que coisa maligna. Graças ao bom Deus, nós trabalhamos com ética, com integridade e à luz da palavra. Não tem, nós podemos dizer, um tijolo, um grão de areia de político que tentou nos corromper ou nos comprar para edificar essa obra, porque quem mantém e financia essa obra é Deus, por meio das bênçãos que é derramada sobre a nossa vida. Não tem um que vai chegar aqui e que nós vamos ter essa aliança, essa prisão, essa cadeia. Mas nós fazemos a escolha dos nossos candidatos. Fazemos a escolha de forma como? Coerente, madura, adequada. Então o que é importante nós pensarmos sobre isso? Eu preciso também pensar em voz alta aqui na sua frente. E talvez o processo pelo qual eu passo, enquanto luto para poder decidir e fazer as minhas escolhas, também seja o seu. Então é por isso que nós precisamos falar sobre isso. O ponto de partida que me dá essa estabilidade, que eu preciso pensar mais biblicamente sobre as questões específicas relacionadas a essa eleição, é o seguinte: o que a Bíblia vai nos dizer em Filipenses com relação a essa realidade de onde nós pertencemos e qual é a nossa nação? Filipenses capítulo 3 vai dizer assim: irmãos, sejam meus imitadores, observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. O apóstolo Paulo está dizendo para os irmãos da igreja de Filipenses: olha, vocês imitem o meu comportamento, a minha atitude de fé, a minha postura, a minha conduta, e observem as pessoas que têm ou que possuem os mesmos valores que vocês, que são exemplo. Ele vai dizer assim: pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, e agora digo, até chorando, que eles são inimigos da cruz de Cristo. Ele está dizendo assim: olha, vocês precisam, imagina o apóstolo Paulo dizendo para a igreja, eu digo isso em lágrimas, vocês estão se associando a pessoas que são inimigas da cruz de Cristo. Eu já mostrei isso antes, estou reafirmando: não compactuem, não façam alianças com essas pessoas que são declaradas, elas são inimigas da cruz de Cristo. E aí ele vai dizer, o destino deles é a perdição,
o Deus deles é o ventre, e a glória deles está naquilo do qual eles deveriam se envergonhar, visto que só pensam em coisas terrenas. E aí ele vai afirmar assim, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o nosso Senhor, Jesus Cristo. Então nós temos que ter essa percepção, isso é construção de valores. Mas eu vou votar nessa pessoa assim mesmo. Querido, ela é contra a Bíblia, ela é contra os princípios do reino. Mas eu vou votar nele assim mesmo, eu não gosto do outro. Jesus Cristo. Observa a proposta clara, explícitas. Houve uma época em que os governantes, os supostos, ou aqueles que tinham a pretensão, os candidatos, eles ocultavam, eles falavam de forma, bem subliminar o que eles queriam fazer para trabalhar depois. Hoje, a iniquidade aumentou tanto, preste atenção que essa é uma batalha espiritual. A iniquidade aumentou tanto, que a maldade se manifesta abertamente contra a igreja, contra a Bíblia, contra a palavra, porque a massa da maldade está tão grande, que eles declaram abertamente para que o mal se una a eles. E você não pode ser, uma pessoa sem essa percepção, e simplesmente se unir à maldade, porque ainda não conseguiu ter compreensão dos valores. Porque eles já estão dizendo, nós vamos acabar com as igrejas, nós vamos acabar com as famílias, nós vamos destruir os valores cristãos estão impedindo o crescimento da maldade. Então você tem que ter esse nível de consciência que o apóstolo Paulo está falando. Eu estou dizendo isso em lágrimas, eu estou chorando porque vocês não estão enxergando isso. Isso é um valor e nós precisamos compreender. O Rei Jesus, ele substitui, ele está acima, ele se põe em um trono mais elevado e mais sublime. Você tem que entender isso. Ele é supremo aos presidentes, aos governantes, às nações. Ele está acima de tudo isso. E essa orientação, ela é fundamental. Ela vai dar estabilidade para todos aqueles que estão confusos. Talvez você esteja confuso, talvez você esteja em dúvida. E aí a verdade, o meu foco, e não precisa estar, sem dúvida nenhuma, meu foco não está aqui em construir, ou promover, ou ter a certeza de que nós vamos ter um mundo melhor aqui, e que esse mundo ele vai substituir o céu, jamais. E aí eu escrevi aqui algo que eu entendo que tem muito a ver com o que eu penso. Olha o que vai acontecer primeiro, lá em Hebreus 11:16. Mas agora, nós desejamos uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha de nós, de sermos chamados, de ser chamado o seu Deus, porque Ele lhes preparou uma cidade celestial. E aí eu coloquei aqui, eu sou um peregrino aqui, eu tenho um pé nessa terra, mas eu vivo de maneira em que os meus passos, guiados pela palavra, me levem ao meu destino celestial, pois o meu alvo é Cristo, e o meu reino está no céu. Essa é a direção do meu movimento. Eu desejo pisar no céu. Então eu preciso sustentar e fortalecer, fundamentar os valores que são celestiais. Eu não posso me perder dentro desse processo. Então eu decido que a Bíblia, essa sim, terá a voz controladora dos meus objetivos. É só por isso que eu estou me posicionando com você. Eu estou me posicionando com você para que você possa ter um nível de consciência acerca de como você deve tomar as suas atitudes. É importante você entender. Também eu tenho em mente que a sociedade não está sempre evoluindo para o bem. Eu não tenho dúvida disso. Nós humanos, incluindo eu, os políticos e todas as demais pessoas, nós não vamos resolver os problemas da terra. Nós temos o afã, nós estamos ávidos por ver essa realidade na humanidade. Nós desejamos isso. Mas o ser humano, ele não é capaz. Não existe política pública, não existe nenhuma esfera onde você vai pegar os economistas e tal para poder solucionar os problemas da humanidade, porque os problemas da humanidade, eles têm um nome, eles são gerados no pecado, e a solução para eles é só Jesus que pode dar. E enquanto Jesus não vem, nós somos a diferença. Ei, sim, nós estamos na contramão dessa sociedade, e devemos permanecer aqui.
Temos que nos mantermos firmes nessa posição. Somos cristãos, queridos. Não podemos ficar aqui como se não tivéssemos responsabilidade. E aí presta atenção, algo que é muito importante. No entanto, cidadão da terra, e acredito que a política é a maneira de amarmos o nosso próximo também, considere a situação de uma realidade. Houve uma época em que a América, há mais de 150 anos, fez o quê? Ela fez a profunda diferença de que a política de igualdade de Abraham Lincoln teria vencido a política de Jefferson Davis acerca da escravidão dos negros. Um posicionamento com um pensamento de igualdade, com um pensamento que tinha o intuito de olhar para o ser humano, independente de etnia, de raça e de cor, e falar: esse aqui é um igual a mim, ele não precisa ser escravo. Aí nós vamos observar que no ano de 1888, a princesa Isabel, ela assina a Lei Áurea, com o objetivo também de fazer o quê? De colocar os escravos em liberdade no nosso país. E aí nós vamos observar que dentro de tudo isso que acontece, tanto por Abraham Lincoln, como também pela princesa Isabel, nós estamos falando de liberdade. E quando nós olhamos para essa realidade, a Bíblia vai nos dizer no Evangelho de João, no capítulo 8, no versículo 31 e 32, que Jesus, ele veio para aqueles que haviam crido nele. E ele diz: se vocês permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerdes em vós, vocês serão meus discípulos. E aí vocês vão conhecer a verdade vai te libertar. Se você não está sendo um discípulo de Jesus, você vai ser enganado. As trevas vão te sucumbir. As trevas, elas vão corromper você. Você não vai ser livre. Você vai ser prisioneiro da mentira, do engano. Mas quando você é discípulo de Jesus, você é liberto, você é livre. Eu e você, nós precisamos entender isso. Colossenses 2,8 vai dizer assim, tenha cuidado para que ninguém os escravize. Com o que, queridos? Olha só, essa é uma prisão que ela não tem algema, ela não tem muro, ela não tem grade. Ela não tem ferrolhos. Tome cuidado para que ninguém os escravize com filosofias vãs e enganosas e que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Nós somos a igreja, nós temos que tomar cuidado com isso. Se tem elementos, se tem postura, se tem conduta que está indo para o mal e que é contrária à palavra, não podemos ser enganados por essas pessoas. Não podemos nos relacionar com elas, não podemos ter pacto com elas, não podemos fazer coligação com as trevas. Não é essa a nossa proposta. E aí, só para que você entenda, vou ler um pouquinho para você de história. E eu tenho certeza que a memória do meu filho é um pouco melhor, está aí estudando a beça. Eu poderia chamar ele para vir aqui sem livro, sem ler, sem nada que ele lembrar. Mas eu quero falar um pouquinho, eu sei que se eu errar, ele vai depois: rapaz, só errou ali na data, no pano. Eu fico feliz porque ele está se dedicando. Em 1889, depois da proclamação da República, e essa palavra república, ela deriva do latim, que significa o quê? Coisa pública. Foi uma proclamação de algo que se tornou público. O que aconteceu? Os analfabetos, os mendigos, os menores, aí nós temos aqui mulheres, soldados rasos, indígenas, membros do clero, que estavam proibidos de votar. Nesta época, o voto ainda não era permitido para eles. Na Constituição da República, que é a Constituição Republicana de 1891, pela primeira vez aconteceu o voto direto, onde nós tivemos eleito Prudente de Moraes. E aí nós temos o presidente do Brasil, José Prudente de Moraes e Barros. No entanto, com o golpe militar de 1937, o que acontece? Getúlio Vargas estabeleceu um novo Estado, uma ditadura que se estendeu até 1945. Neste período, esses 8 anos, o brasileiro não exerceu o direito ao voto. Houve um fechamento do Congresso e a política do governo centralizada. Com o golpe militar de 64, houve a proibição do voto para presidente da República, tirando dos brasileiros o direito da cidadania e da democracia. E aí o que nós vamos observar? Que foi proclamada em 1988, a nova Constituição, que estabeleceu as eleições com os 2 turnos para presidente. Exclusivamente em 1989, o brasileiro voltou a indicar, pelo direito ao voto, o presidente da República. O país
concretizava com este evento o que nós chamamos de democracia. E o que nós estamos prestes a ver ruir, se nós não nos posicionarmos, é esse direito. E eu não vou entrar em detalhes mais específicos, eu também vou ser bem genérico, porque quando nós falamos de direita e esquerda, para falarmos sobre isso, nós vamos ter que voltar lá na Europa, para podermos trazer essa concepção de uma forma mais clara. Mas para que você possa entender, a palavra direita e esquerda, é porque uma parte das pessoas sentaram à direita, os liberais, eles foram sentados, os ativistas, na verdade os anarquistas, eles sentaram à esquerda. Ali começa a se denominar pela primeira vez, mas isso é um assunto bem mais político para você estudar. E aí eu não vou me atentar a isso, mas eu vou usar esse termo direita e esquerda aqui de uma forma bem contundente para você entender o que eu estou te falando é que você precisa fazer uma escolha. E para que eu não tenha, de certa forma, que uma empatia ou de repente uma aversão para o que você pensa ou o que você deixa de pensar, que eu não estou falando sobre o que você pensa ou o que você deixa de pensar. Eu quero que você entenda que eu estou falando do que a Bíblia nos diz. Que nós precisamos aprender a fazer a escolha do lado certo, das coisas corretas, para podermos nos posicionar. E aí, Gálatas 6,10 está dizendo, é por isso que enquanto nós tivermos oportunidade, nós devemos fazer o bem. E no próximo domingo nós temos a oportunidade de fazer o bem, nós temos a oportunidade de fazer a escolha certa. Eu e você, nós precisamos fazer isso, observando a luz da Bíblia, para tomarmos a nossa decisão. E aí preste atenção, se eu ou você não nos posicionarmos porque não gostamos de A ou de B, e aderirmos todo o protocolo daquele que nos parece ser mais cordial, mais agradável, eu me identifico mais com aquela pessoa e o projeto dela é maléfico, eu estou indo contra a Bíblia. Então é importante que você compreenda isso, para que você possa tomar a decisão correta. No próximo domingo, eu e você, nós temos o direito de exercer a nossa cidadania, de irmos até as urnas, e nós não podemos agir com irresponsabilidade. Preste muita atenção, não cometa o erro de falar assim, pastor, como eu não sei de que lado que eu vou votar, então eu não vou votar. Eu vou justificar o meu voto, ou eu vou deixar o meu voto em branco. E aí o que é importante você perceber? Há poucos dias, a Mari estava lá em casa, e ela falou comigo bem assim, pastor, que legal, né? O Marçal, ele vai vir para presidente da República. O que o senhor acha disso? Acho que eu vou votar nele. Aí eu falei, você quer a minha opinião? Ela, o que o senhor acha? Se eu fosse o Marçal, eu me aliava a alguém que realmente vai fazer a diferença, porque ele não vai ser eleito. E ele só vai tirar uma parte das pessoas boas para o lado dele e vai facilitar para o mal. O nome disso é inteligência na tomada de decisão. Ela falou, pastor, mas eu acho que muita gente vai votar nele. Ele criou um partido do lado do bem, a intenção é boa, mas o resultado vai ser maléfico. Isso é sabedoria, queridos. Passaram alguns dias, ela falou, pastor, viu, ele abdicou e ele se alienou lá, o nosso presidente e tal, isso, aquilo, outro. Eu falei, decisão sábia. Porque o mal está precisando da oportunidade. Escuta o que eu vou te dizer, e eu vou me expressar abertamente, porque eu tenho essa responsabilidade. Você acha que eles estão tentando reeleger o Lula? É isso que você acha que eles querem fazer? O Lula não vai ser presidente do Brasil. Eles estão querendo que você vote na legenda, para que eles possam pegar das 500 e poucas cadeiras que tem lá, para que eles possam colocar pessoas do lado deles. Quando você começa a olhar a realidade dos partidos que estão focados nessa ideia da esquerda, eles só querem ter direito para continuarem avançando, até que algum dia eles possam alcançar e sucumbir. Mas entenda uma coisa, a igreja vai passar por perseguição, isso é uma realidade. Mas eu e você não precisamos ser os provocadores dessa realidade ou antecipar esse processo. Eu não vou julgar, eu não vou falar e eu não vou criticar um dos candidatos a presidente, porque isso não compete a mim. Mas as leis já o julgaram, e não sou eu.
e as próprias leis e aquele monte de homem corrupto os tiraram de lá. E se você quer saber a minha opinião, e eu preciso, depois de ter me posicionado a respeito disso que eu estou te falando, segundo a Bíblia, eu jamais votaria em qualquer um desses partidos da esquerda que fomentam o aborto, que fomentam a união estável de homem com homem, mulher com mulher, que obrigam os pastores a ferirem os princípios bíblicos e seremos obrigados, os pastores serão obrigados a celebrar o casamento. Nós não temos absolutamente contra a nenhum ser humano que de repente está nesse processo. Amo, conheço, me relaciono, respeito e estou aqui para ajudar. Mas é importante você saber como você se posicionar. Se tem aquela infinidade de letras e não consegue interpretar a palavra, se eles estão dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada, que vão rasgar a Bíblia, que a Bíblia precisa ser diferente, fuja da aparência do mal. Faça a escolha certa. Não dê, e aí eu não estou falando agora de presidência não, tá? Eu estou falando, presidência já é fato que o Lula não vai ganhar, escuta isso, a não ser que eles cometam um crime na urna. O Lula não vai ganhar. Se você tinha essa esperança, e eu quero matar essa esperança maligna no seu coração, porque você está num ambiente cristão, Jesus, ele precisa nos libertar, ele não vai ganhar. Eu quero fomentar no seu coração a certeza e a clareza de um voto consciente, porque eu vou chegar mais perto de nós. Não vote, se você não entende isso, em quem vai contra os princípios. Então preste atenção, no nosso estado, você tem hoje, eu respeito, eu honro, e eu sei que alguém em algum momento pode assistir esse vídeo, e eu quero que você consiga perceber a maturidade do seu pastor em falar sobre isso. Eu estou sujeito às autoridades governamentais, porque a Bíblia diz que eu preciso me sujeitar a elas. Hoje o nosso atual governador, ele é o governador. Se ele chegar perto de mim, ele não vai ouvir uma palavra de ofensa. Eu não vou xingá-lo, não vou repudiá-lo, não vou desrespeitá-lo, não vou dizer tudo aquilo que as pessoas dizem e que os frutos dele demonstram que ele é, porque ele é uma autoridade que talvez você e muitas outras pessoas o elegeram, então ele agora é digno de respeito. Entende isso? Se nós somos contrários, o que nós temos que fazer? Nos posicionarmos, como nós vimos em alguns momentos, de forma contundente, como uma nação. E aí, em alguns momentos, os caras pintadas foram lá e tiraram um presidente, mas entenda que ele já veio, já foi governador, já foi senador, porque o povo parece que não tem a sabedoria divina. E se não tem a sabedoria divina, eles se corrompem. Porque se tivesse sabedoria divina, nós perdoamos, nós chamamos de irmão, nós trazemos para junto da nossa comunidade da fé, essa é a nossa missão. Mas se não houver mudança, se não houver transformação, escuta, você não vota nessa pessoa novamente. E aí o que eu quero que você entenda, temos um governador no estado, que ele é completamente contrário a tudo o que a Bíblia tem nos ensinado e as suas políticas não são saudáveis. Ah, você gosta dele porque ele favorece sua categoria, favorece isso ou aquilo outro, essa aí é o seu direito, você pode votar nele. Mas como nós estamos em época de eleição, eu posso me posicionar, não estou falando mal dele. Ele não leva um voto meu, porque ele não tem os princípios da palavra. Ele apoia completamente os valores que são contrários aos valores da família. Ele faz parte, está coligado ao partido que é favorável ao aborto. E olha, queridos, não tem coisa pior de que o ser humano ser capaz de matar um projeto que Deus está trazendo. É terrível, é brutal. E eu não estou aqui para entrar nas questões do motivo pelo qual aconteceu ou não um aborto, porque é banal. Eles querem simplesmente que a mulher que decidir tirar o filho ou fazer o aborto, ela faça no momento em que ela quiser, sem problema nenhum, e não é crime nenhum. Se você passou por esse processo, pastor, eu já abortei, não estou julgando o seu passado. Eu estou dizendo que o seu futuro é brilhante. E que esse arrependimento que está no seu coração não vai te impedir de viver a graça de Deus. Mas eu não vou ficar a favor de um partido ou de um lado que decide simplesmente tirar uma vida. Porque eu e você, nós passamos por esse risco em algum momento da nossa vida, mas nós estamos aqui. O que nós precisamos entender é que nós temos que nos posicionarmos. Então, se é vereador, não temos eleição para vereador, se é deputado estadual, federal, se é senador, se é presidente e está coligado aos partidos da esquerda, vaza daí, vaza desse lado,
passa para a direita. Mas, para que você tenha um nível de consciência, o desejo do meu coração é que o Lula seja livre. Aí você fala, que é isso, pastor? Livre das prisões da sua alma, das cadeias, das alianças, dos pactos com a treva. Que ele tenha um encontro com Jesus e que ele seja transformado. Esse é o desejo do meu coração. Que um dia a gente possa dizer, aquele homem se converteu, Jesus fez uma obra na vida dele. E toda a maldade que estava no coração dele, ela foi banida. Que os outros políticos, que os outros candidatos sejam salvos, sejam transformados. Eu não estou aqui, eu não sou a favor do ódio, eu sou a favor da graça. Então é importante você entender isso. Eu não quero que ninguém vá para o inferno. E não é essa a nossa proposta. Mas eu gostaria que você compreendesse isso. Se não ficou claro para você, sim, eu voto em Bolsonaro. Entendeu? E aí, presta atenção. Se isso te feriu, por favor, analise o teor do que eu estou falando. E lembra que eu não sou onisciente. Mas eu entendo que nós precisamos lutar por uma causa que tem a ver com a posteridade da família, com os princípios. E eu não sei o que te falaram, mas eu decidi pensar alto nessa manhã, porque você precisa saber a direção em que eu estou andando. Sim, não vou votar em Casagrande. Acho que ele não é a melhor opção de governo para o nosso estado. Então, não vou votar nele. Você vai votar em quem, pastor? Até o momento, estou orando, mas até o momento, a minha opinião, até o momento, está sendo Manato. Então, é provável que eu vá votar nele. Mas estou na construção disso ainda, para que eu possa tomar essa decisão. Mas eu não vou me aliar a nenhum partido que é contrário aos princípios da palavra. Amém, queridos? Você quer saber a minha opinião, deputado estadual? Eu vou falar de forma respeitosa, porque eu conheço a família e eu tenho visto o trabalho do pai e tenho visto o trabalho do filho acontecendo. Para deputado estadual, eu voto no Davi Ismael. Davi Ismael é filho do deputado Ismael, é um homem decente, honesto, que luta pelos valores da família. O número dele é 55, se você está em dúvida, só para ajudar isso, 55 mil. De repente você vai ficar em dúvida. Bolsonaro, beleza? 22. Queridos, eu sou o seu pastor. Se você não sabe o que eu faço, o que eu penso e para onde eu vou, eu estou no lugar errado. E se de repente você está aqui, é ovelha, está sobre a minha responsabilidade, e você discorda, eu também quero te dar o pleito, o direito de falar na hora em que você quiser. Eu tenho essa liberdade com o rebanho que Deus está nos confiando. Essa é a minha responsabilidade. Tá bom, queridos, eu queria dar essa palavra para vocês nessa manhã, instruir vocês, pedir você que ore, pedir você que guarde o seu coração do mal, que você fique firme nas propostas que Deus tem para a sua vida e que você se posicione. Enquanto nós não temos um homem ou uma mulher para indicarmos como presidente da República, como nós não temos ainda aqui no nosso meio, no meio do nosso rebanho, um homem ou uma mulher para indicarmos como deputado federal, como deputado estadual e como senador, a gente precisa ter essa posição de apoiar e votar nas legendas ou dos partidos que nós compreendemos que são saudáveis. E quem sabe um dia Deus vai levantar daqui um presidente, que deve ser uma honra, uma igreja que tem um homem que teme a Deus ou uma mulher que teme a Deus. Então é isso que nós temos que pensar. Não estou dizendo aqui que as pessoas que eu estou indicando ou falando, com uma ressalva e uma exceção do Davi Ismael, que eu conheço a família mais de perto, não conheço o Manato, não conheço o Bolsonaro de perto, estou julgando ele pelos frutos, pelo trabalho que ele está fazendo e pela forma que ele se posiciona. É bem verdade, que se você falar assim, pastor, eu não voto nele porque ele de vez em quando fala algumas besteiras, mais besteira de que a ex-presidência Dilma falou, eu acho que está para nascer. Tá bom, queridos? Graças a Deus. A bandeira que ele levanta é uma bandeira muito forte. E se a Bíblia fala que nós somos gerados de semente incorruptível, e se tem alguém que está depondo contra a corrupção, vamos olhar para essa pessoa, porque eu acho que ela tem um bom valor para nós. Se todo cristão se posicionasse como nós estamos nos posicionando nessa manhã, as coisas seriam diferentes. Você não está me vendo falar e pedir, apoiar ninguém por interesse que seja único ou egoísta. Eu estou preocupado com o destino da nossa nação.
e com a responsabilidade que nós temos de continuar pregando o Evangelho com a liberdade que nós temos e avançarmos. Enquanto não somos chamados para aquele reino, vamos fazer com que esse aqui fique mais parecido possível da realidade que Deus tem para nós.